mulheres que ousam, a despeito de tantos obstáculos, ousam se colocar na disputa como oportunidades. Conhecer as candidaturas é importante. Saber o que essas mulheres propõem. Por que isso? Por que nós precisamos falar de mais mulheres na política? Para a vida ficar melhor. E a pergunta é, onde estão essas mulheres? Eu lhes diria, aqui, do nosso lado, no nosso bairro, no lugar que nós trabalhamos, na nossa família, enfim. Nós precisamos também conosco fazer esse pacto de boa vontade para identificar as mulheres na política e da política. E aí eu destaco que não só na política partidária que pretende ocupar uma cadeira no parlamento, a chefia do executivo, mas também as mulheres na política comunitária. Há organizações da sociedade muito importantes em que as mulheres atuam e que precisam da atuação dessas mulheres. Nós precisamos estimular as lideranças comunitárias. Nós precisamos estimular as lideranças do trabalho voluntário, as lideranças femininas na educação, na assistência social, em busca de mais saúde para a população brasileira. Então nós precisamos abrir nossa janela, olhar para fora e abrir o coração junto. Porque essa tarefa tem que ser uma proposta de todas e todos, de todos nós. Quero também lhes contar de uma outra vitória importante em implementação e que eu identifico no judiciário brasileiro. Eu falava dos números baixos e agora eu quero lhes contar de novidades tentando mudar essa realidade. Nós temos agora, mais recentemente, editada pelo Conselho Nacional de Justiça e a atuação das mulheres que ali trabalham, dos homens de boa vontade, compreendendo que esse projeto é coletivo. Nós temos, por exemplo, recentemente adotada essa resolução do CNJ que fala dos julgamentos com a perspectiva de gênero. Todo judiciário brasileiro tem que aplicar para fora quando julga os seus casos, e eu venho dizendo para dentro, para ampliar a participação das mulheres na magistratura. Esses protocolos, esse protocolo especial vem dizendo da necessidade de compreender essa realidade que ainda exclui as mulheres, de compreender essa realidade que ainda é violenta com as mulheres. E as violências contra as mulheres no Brasil são variadíssimas. Desde estas na política, com a exclusão, mas a violência psicológica, a violência física, o feminicídio no Brasil é uma chaga, a violência patrimonial, enfim. Nós vamos falar de muitas violências e a professora que me antecedeu falava de uma delas. O assédio, especialmente no ambiente de trabalho. O assédio moral, o assédio sexual. São violências que precisam ser enfrentadas e este protocolo para o julgamento com a perspectiva de gênero orienta toda a magistratura nacional, inclusive pautando esses aspectos desse cenário brasileiro, que ainda exclui, lamentavelmente, violenta, mata e extermina as mulheres. Há um outro protocolo importante, também produto dessa luta, vitórias que são conquistadas com a organização da sociedade, que é o protocolo para o julgamento com perspectiva racial, para falar desse outro grande problema no Brasil, que é o racismo. O racismo é uma ideologia para excluir as pessoas sem qualquer razão, sem qualquer legalidade, em decorrência da cor da pele, da ascendência afro-brasileira. Esses dois grandes protocolos, ao lado de tantas outras conquistas, que eu ficaria aqui tempos para descrevê-las, revelam vitórias nessa luta que precisa ser acelerada, porque o tempo passa muito, muito rapidamente. Eu, portanto, lhes digo que, a despeito desse cenário, minhas palavras são de júbilo, de encorajamento e estímulo às meninas, às mulheres, aos meninos, aos homens,
para dizer que nós andamos numa direção importante, vez por outra com algum tropeço, algum retrocesso, mas está decidido. Mais mulheres nos espaços decisórios é um direito de uma sociedade democrática. Não é um direito das mulheres, é um direito da sociedade democrática que se pretenda, sim, desenvolvida, boa, um lugar atrativo para todo mundo. Com essas minhas poucas palavras, eu queria ouvir. Falei um pouco, um dedo de prosa, boa mineira também gosta de escutar. Escutar com atenção. Escutar o que vocês têm para dizer, pontuar e considerar. Mas antes, eu queria trazer para vocês um poema muito legal de uma mulher que fez sucesso, muito idosa, e que muita gente por aqui conhece. De quem vocês acham que eu estou falando? Pronto! Eu, no Dia das Mães, com a minha mãe, 94 anos, eu pensei em dar-lhe um buquê de rosas. Eu pensei, não, eu vou plantar rosas. E eu peguei umas pedras, estava ali naquele quintal meio bagunçado, e em vez de entregar rosas ceifadas, cortadas, eu fiz um canteiro. Todo dia que ela olha para aquele canteiro, e todo dia ela me telefona para saber se eu dormi bem, se eu comi pão de queijo, se eu tomei café. Ela fala, que rosas lindas. E eu penso, cada uma de nós, como as rosas, quando são cultivadas, regadas, tem adubo, tem carinho, floresce, perfuma, produz, cria e embeleza. Cora Coralina tem um poema sobre rosas, mas não é dele que eu vou falar. Ele também é lindo. Quando ela diz que a vida foi arrancar pedras e plantar rosas. Mas eu trouxe um outro, chama Mulher da Vida. Nesse poema ela faz aqui uma crítica a essa expressão de desprezo pelas mulheres. As mulheres subjugadas à violência e que muitas vezes sem oportunidades têm que vender seus corpos. Ela diz assim, mulher da vida, minha irmã de todos os tempos, de todos os povos, de todas as latitudes. Ela vem do fundo imemorial das idades e carrega a carga pesada dos mais torpes sinônimos, apelidos e ápodos. Mulher da zona, mulher da rua, mulher perdida, mulher à toa, mulher da vida, minha irmã. Muito obrigada. Amém. Antes de passarmos para o momento das perguntas, nós registramos a presença e convidamos para subir ao palco a senhora deputada Paula Belmonte, segunda vice-presidente e procuradora especial da Mulher da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Como é que a gente encerra? É a mãe com tantas coisas que a gente tem mania de carregar. Eu sou mãe de 6 filhos. Então imagina, assim, eu tenho que carregar a bolsa. Você fala, o que você leva na bolsa? Não sei, desde meia, a chupeta eu já não estou nessa fase mais, mas água, aquela coisa toda que nós temos como cuidado dos nossos filhos. Mas eu quero inicialmente pedir a Deus que nos abençoe, ver que muitos estudantes e estudantes aqui a esse momento, que é tão preparado por mulheres e homens da Câmara Legislativa, a Escola Legislativa, do qual esse ano eu estou tendo essa responsabilidade, mas esse trabalho
ele é gestado com muito amor e carinho. É a 6ª edição e a gente percebe aqui alguns rostos assim felizes de estar acontecendo e acontecendo dessa forma, com a plateia cheia, com as pessoas participando e com o nível dos palestrantes. Então eu quero registrar aqui o nosso agradecimento aqui pela Câmara Legislativa, a presença da senhora, por nos trazer tanto conhecimento e deixar isso registrado aqui na Câmara. Então, assim, está aparecendo no YouTube, mas vai ficar registrado nos anais da Câmara. Quem quiser depois procurar como matéria para reviver esse momento, está lá. E eu quero rapidamente chamar a atenção das coisas que a senhora falou, de situações tão importantes e pontuais, que primeiramente, o Brasil é rico, né? Nós estamos entre as nações mais ricas, mas também estamos entre as nações que têm mais diferença social. E aqui, a grande maioria do Distrito Federal, eu vou fazer um paralelo aqui. Nós também, o Distrito Federal é da nossa federação a unidade mais rica que tem, mas também é a unidade que tem mais diferença social. E isso é muito importante, por quê? Porque nós temos um potencial de crescimento, o tamanho do Distrito Federal, um potencial de crescimento é menor do que outros estados, nós temos uma população menor, mas nós estamos precisando entender como que funcionam as políticas públicas. E por isso a nossa Casa Legislativa, ela faz esse trabalho o ano todo de trazer estudantes para ensinarem cidadania. E nós estamos hoje falando, essa Semana da Mulher Legislativa, nós queremos contemplar homens e mulheres, mas chamando a atenção das nossas meninas em especial. Por quê? Eu sou fruto de escola pública do Distrito Federal desde o meu jardim de infância. Hoje eu estou como deputada distrital, mas fui deputada federal, sofri uma violência política nas eleições passadas. E nós precisamos, sim, de mais mulheres em lugares de liderança. É aonde elas queiram estar para que elas possam fortalecer outras mulheres no lugar de liderança. Mas eu faço uma brincadeira, ministra, de algo que é brincadeira, mas é sério. As nossas meninas têm que entender que o sonho é possível ser realizado, as nossas meninas e meninos. Mas nós não podemos sexualizar a nossa adolescência e a nossa juventude. Hoje, aqui no Distrito Federal, nós temos muitas gravidezes precoces. E isso faz com que a gente adie ao nosso sonho. Porque estar no mercado de trabalho e falar com pessoas que tiveram as mesmas oportunidades que a gente é fácil. Agora, fazer com que aquelas pessoas que não têm a mesma oportunidade conseguir chegar aí, esse que é o nosso grande desafio. Eu sou mãe de 6 filhos e sei a bênção de cada filho que tem. Mas eu também sei que uma mãe, uma mulher que tem uma gravidez que não é planejada, ela recebe vamos dizer assim, uma quantidade de trabalho que muitas das vezes na idade que ela está precisando estudar, se qualificar, ela não consegue. Na Procuradoria da Mulher, nós temos recebido várias denúncias. Denúncia contra a violência psicológica, patrimonial. E uma das denúncias 80% das mães de crianças atípicas são abandonadas. Como é que a gente quer colocar essas mulheres no mercado de trabalho? Como é que a gente coloca as coisas se não tem política pública para amparo a isso? As nossas referências. A gente chega em certas comunidades e a gente vê a meninada querendo ser a namorada do traficante. E isso é importante dizer quais são as nossas referências. Para que cada dia mais a gente possa sonhar
e sonhar com esse país próspero, porque nós temos, imagina se não tivesse tanta corrupção, nós já estamos entre as nações mais ricas, se não tivesse tanta corrupção, onde a gente estava voando? Agora, para isso, é a nossa decisão no dia a dia, por isso, jovens e meninos que estejam aqui, sabe o que não pode? Namorar nesse momento, estudar, se qualificar, para que vocês possam falar, sim, a respeito de assistência social, mas que vocês possam falar também de reforma tributária, que vocês possam falar de economia, que a gente possa opinar o orçamento do nosso Distrito Federal e do nosso Brasil como a população necessita. E isso a gente começa dentro da escola. Uma escola que dê mais oportunidade para que vocês possam desenvolver, sonhar e realizar. Uma escola que possa ter mais tempo para desenvolver. Eu gostei muito da fala da senhora, quando ela fala desenvolver as nossas habilidades, porque nós todas temos e temos. E a gente precisa fazer com que esse ambiente, ele não seja um ambiente de prisionamento, muito pelo contrário, seja um ambiente de expansão da consciência, expansão dos nossos talentos. Então eu quero agradecer de coração a todos os presentes que estiveram aqui, que estão aqui. Nós vamos, eu estou falando ontem, eu infelizmente por uma situação de saúde, eu não consegui estar na abertura do evento. E estou aproveitando essa oportunidade para agradecer todos os servidores que fazem essa Semana Legislativa com muito carinho, com muita responsabilidade e com a intenção de chamar, sim, a atenção para essa pauta feminina, mas chamar a atenção de que esse parlamento significa a representação da nossa sociedade. E que a gente possa cada vez mais ter mulheres na política, mas mulheres aonde elas querem estar, com a oportunidade de conhecimento. Mas tudo isso depende também das nossas escolhas. E que nós, como jovens, eu estou vendo muitos jovens aqui, que a gente possa saber fazer as nossas escolhas, para poder sonhar e realizar. E dizer, ministra, mais uma vez é uma honra estar aqui. A senhora falou em relação à cota, né, de 30%, eu não sei se, com certeza a senhora deve estar acompanhando a discussão no Senado, eles estão querendo diminuir a cota para trocar por 20% das cadeiras efetivas, e é uma conta que eu penso que nós mulheres que já avançamos 30% não podemos abrir a respeito disso, porque, por que não falarmos de 30% das cadeiras efetivas? Não sermos só um número em uma cota. A gente tem que cada dia avançar mais, para que a gente tenha mulheres, sim, defendendo a nós mulheres, mas defendendo, sim, uma sociedade próspera, uma sociedade que tem esse desenvolvimento. E combatendo a corrupção, porque também existe índice de que as mulheres, graças a Deus, elas são menos corruptíveis. Isso faz com que a nossa cidade, o nosso país, possa ter um desenvolvimento econômico e mais igualitário para cada um de nós. Grata e agora à disposição de vocês, a dinâmica está aí com vocês. Neste momento, algumas perguntas escritas pela plateia serão lidas para as considerações. Bom, a gente recebeu duas perguntas que têm um tema em comum, então vou amarrar as duas questões aqui. A primeira pergunta é da Gisela da Silva Fernandes, ela é do grupo Estruturação, é uma mulher trans, e a segunda é do Paulo Henrique, que faz parte do Instituto de Estágio 15Bet. Bom, a da Gisela diz o seguinte: como combater as injúrias preconceituosas contra as mulheres negras e LGBTQIA+, e como combater a violência com mulheres travestis e mulheres transexuais em todo o Brasil? E por que não há cotas nos partidos políticos para mulheres travestis e mulheres transgêneras?
o Paulo. A minha pergunta para Vossa Excelência é como o sistema político brasileiro pode promover a verdadeira democracia e a dignidade para mulheres transexuais que atuam no cenário político. Por exemplo, a deputada Érica Hilton. Muito obrigada pelas perguntas. Antes, eu também quero perguntar. Nós vamos fazer em bloco, 2 de cada vez, ou nós ficamos com essas 2 e encerramos? Nós ficamos com essas 2, temos mais uma e encerramos. Tá bem. Muito bem, obrigada pelas perguntas. Quando nós comentamos, e aqui a deputada destacando tão bem essa necessidade de nós falarmos de continuar desenvolvendo, buscando boas oportunidades para o desenvolvimento de habilidades. Que importante nós falarmos disso, inclusive com a juventude. Aliás, um evento como esse é muito entusiasmante, porque ele junta várias gerações aqui. Eu falava do respeito às mais velhas, eu digo da minha forte convicção de que a rapaziada precisa assumir essas bandeiras. Como a música, nós confiamos na rapaziada. A rapaziada precisa ter perspectivas. Para isso, nós precisamos realmente falar de democratizar os bens fundamentais. Eu não tenho dúvida disso. Nós vamos falar de democracia política na ocupação desses vários espaços e nós precisamos falar de democracia econômica, ou seja, partilha das riquezas. Eu comecei dizendo da imensidão desse país tão rico. Significa dizer que há um acúmulo. Há quem acumule e que impede que outras pessoas partilhem. Eu me lembro aqui de uma fala muito veemente, emocionante de Maria Carolina de Jesus. Ela, nascida em Minas Gerais, em Sacramento, escreveu livros impressionantes, tirou a sua sobrevivência do lixo, ficou muito conhecida fora do Brasil, depois aqui. E Maria Carolina de Jesus escreveu aquele livro famoso chamado Quarto de Despejo. Quem não leu, aproveite e leia. Ela dizia, quem inventou a fome é quem come. Então nós precisamos falar de partilha dos bens fundamentais. E a partir daí, quando nós falamos de partilha, de acesso aos bens fundamentais, de acesso à riqueza por quem a constrói, nós também falamos que uma sociedade boa, um mundo bom, em partilha, precisa falar de respeito à diversidade. Um mundo sem diversidade é um mundo autoritário, é um mundo sem graça, é um mundo sem cor. Então, quando nós estamos aqui reunidos, falando de mais mulheres negras, nós precisamos falar de mais mulheres de orientações sexuais diferentes, variadas. Nós precisamos falar da diversidade como esse respeito por cada um e por cada uma. Notem que grande desafio que nós enfrentamos. Num país em que, de fato, de novo falando dos números, um país que nos envergonha, porque mata impiedosamente a população LGBTQI, a PN+. Como é que nós lutamos contra esse estado de coisas? A pergunta é importante e difícil de responder. Eu vislumbro algumas possibilidades, mas eu identifico que nós estamos falando de um problema multiportas. São muitas camadas para chegar a esse ponto de nós nos debruçarmos sobre os números. Por isso não há saídas singelas, não tem uma única resposta. Eu acho que as intervenções têm que se dar em todos os campos. Um dos campos é a visibilidade. Nós precisamos respeitar e afirmar como um direito das pessoas, das mulheres trans,
a ocupação desses espaços. São nossas irmãs. Nós precisamos falar também, além da visibilidade, a educação para a vida coletiva com a diversidade. Eu sei que educação às vezes é uma palavra fácil, uma resposta comum, muito repetida. Mas eu estou falando de educação de verdade, não só nos estabelecimentos tradicionais, nas escolas. Eu estou falando cada dia, em cada lugar, por cada um de nós, entendendo isso, a beleza da diversidade. É investir na educação deselitizadora. É conversar sobre violência com os meninos. É falar de um lugar bom com uma comunicação não violenta. E nós precisamos falar mais que nada da aplicação das leis, da apuração das injúrias, dos crimes, das violências contra as mulheres trans e contra as mulheres negras, da aplicação da lei com o rigor que a lei estabelece. Certamente já ouviram todas e todos que o Brasil tem uma das melhores leis para tratar a violência no âmbito familiar contra as mulheres. Mas os números não cedem. Cada dia que passa, nós temos informações de mais violência. Então nós precisamos aplicar a lei, nós precisamos acolher as mulheres vítimas das injúrias, das violências, e nós precisamos principalmente investir na formação, na educação para uma vida coletiva em diversidade com qualidade. E é preciso, mais que nada, um compromisso de cada um, de cada uma. Nós precisamos falar de uma vida sem homofobia, sem transfobia, sem misoginia, que é esse ódio da mulher, sem violência. Uma vida boa, partilhada com qualidade por todo mundo. Eu queria aproveitar, agradecer, tem estudantes se retirando, porque tem outros horários, dizer que nós vamos nos ver de novo em breve. E levem essa mensagem, coloquem como missão falar desse tema na sua escola, com seus colegas, com as suas famílias. Muito obrigada, nós estamos sempre juntos e juntas. Nós precisamos falar também